É o meu euzinho, com as minhas exigências, com os meus conceitos de certo e errado, que cria uma barreira contra fulano, seja ele quem for. Então, quando você olha, observa, questiona, indaga, você chega a olhar o que é. E nessa hora, existe essa transformação interior. Isso é a verdadeira alquimia. O que se fala de transformar chumbo em ouro, não é um processo físico para você fazer e ficar rico. É um processo interno de transformação. Mas para isso precisa haver liberdade de investigação, precisa haver observação isenta, precisa haver um trabalho. Toda vez que alguma coisa estiver pegando, é a hora de olhar, de explorar, de investigar, sem se contentar com respostas, sem concluir, observar. E aí a verdade se revela sozinha, e aquilo que está sendo observado se transforma. Isso é que nem um laboratório vivo, que tem a ver com as nossas vidas, com as nossas relações, seja de casal, de pai e filho, de amigo, de trabalho. Se essas relações fluem em harmonia, fluem de uma maneira benéfica, maravilha. Mas onde que elas estão pegando? É onde o nosso eu, de alguma maneira, está criando problema. Então, esse é um tema muito sério, muito desafiador. E se a gente se interessa pela verdade, ela acaba aparecendo. Mas para isso, a nossa postura tem que ser honesta. Tipo, não compreendo quando eu não compreendo. Se eu me contentar com as respostas que a memória dá, a investigação cessou e essa exploração, esse descortinar da verdade não acontece. Isso vale para as pequenas coisas da vida como para os grandes mistérios do universo. Como é que a gente vai querer compreender os grandes mistérios do universo se nós não compreendemos a nossa relação em família, no trabalho, no ambiente social, se nós não percebemos o nosso próprio eu com as nossas exigências, com as nossas idiosincrasias, como é que eu vou querer compreender o universo? Os antigos diziam, homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Quer dizer, se você é capaz de descortinar uma pontinha que seja do véu da verdade, na sua vida de relacionamentos, na sua vida subjetiva, o pouquinho que você consegue ver a coisa como ela é, ficar com ela e permitir que ela se transforme, maior vai sendo a sua capacidade de descortinar um pouquinho mais, de compreender um pouquinho mais. Agora, se você não se interessa por compreender a si mesmo, como é que você vai compreender o universo? Essa coisa tão vasta. Como é que você vai entender Deus? É fácil falar em Deus. Todo mundo fala. Mas como compreender essa imensidão, essa coisa infinita, essa coisa que é amor, que é bondade, que é sabedoria, que é harmonia? O universo vive em harmonia. A natureza vive em harmonia. Só nós, seres humanos ignorantes do ponto de vista existencial, podemos ser muito desenvolvidos tecnologicamente, mandar o homem à lua, ter computadores e máquinas fantásticas,
para produzir guerra, para produzir destruição. Então, a ignorância aí não é intelectual, a ignorância é existencial. Não é? Só o ser humano vive em desarmonia. E se a gente quer compreender Deus, se a gente quer compreender o universo, tem que compreender Ele como Ele é. E se a gente não conseguir transformar a nossa própria vida numa vida de harmonia, de bondade, de amor, de respeito ao próximo, de equilíbrio, o que adianta eu falar em Deus? Posso falar eternamente, mas vão ser palavras. Então, o tema da verdade, ele demanda liberdade de investigação. Ele demanda honestidade. Porque se eu não sei, se eu não compreendo, a verdade é não sei, não compreendo. E não as respostas que o meio, de alguma forma, nos sugeriu e que a gente absorveu, seja pela propaganda, seja pelas igrejas, seja pela cultura. Não é? Eu não sei. E essa é a atitude correta de quem quer investigar, de quem tem a liberdade para investigar. Ao mesmo tempo, se não houver o interesse pela verdade, o amor pela verdade, o respeito por ela, o que pressupõe zelo, cuidado, ela sai de fininho. E a gente fica com palavras e com explicações e justificativas. E a transformação não acontece. Então a gente precisa abaixar muito a nossa bola em termos pessoais, em termos da nossa arrogância, de achar que a gente sabe. Quanto mais nós pudermos ver que nós somos eternos aprendizes, a cada novo instante se colocar numa postura de aprender. Aprender com o outro, aprender a ouvir. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a nossa perspectiva sempre se amplia. E quão raro é isso nas nossas vidas, né? A gente acha que sabe, por que eu vou me colocar no lugar do outro? Essa coisa do ouvir. Ouvir pressupõe um estado de total atenção ao outro. Se o outro está falando e eu estou concluindo, julgando, dizendo eu sei, na verdade eu não estou ouvindo, eu estou só revolvendo naquilo que já está lá na minha memória. O ouvir pressupõe um estado de quietude interior para ser receptivo ao outro. E nessa hora, o tanto que a gente aprende, o tanto que a gente vê outras formas de compreender. Não é? Então, eu fico muito feliz de que um tema como esse seja um dos pilares da sociedade teosófica. O da livre investigação sobre a verdade. Porque isso pode permitir que ela não se cristalize, que ela não vire uma seita, uma igreja, uma crença, para que haja o espaço onde a verdade de vez em quando pode chegar de fininho. O outro pilar é o pilar da fraternidade. Porque jamais seria possível
você receber pessoas de diferentes religiões, de diferentes culturas, diferentes pontos de vista, se não existisse esse pilar da fraternidade, do respeito às crenças alheias, do respeito ao próximo. Mas às vezes eu sinto que na própria sociedade teosófica, às vezes a gente fica um pouco preguiçoso, a gente lê as coisas e acredita que sabe, e com isso dá uma certa estagnação. Para que possa existir essa energia transformadora, é preciso que nós estejamos sempre numa postura de livre investigação, sempre abertos, receptivos a uma nova visão, sempre sensíveis ao ponto de vista alheio, para que ele possa ainda engrandecer e aumentar a nossa própria capacidade de compreensão. Talvez a verdade seja a coisa mais importante da vida. Mas muito cuidado, ela não pode ser possuída. Ela precisa ser descoberta e redescoberta a cada instante. A cada pequeno véu que a gente descortina da nossa ignorância existencial, maior se torna a nossa capacidade de descortinar um pouquinho mais, de uma forma mais ampla, esse véu. Quanto mais nós tivermos capacidade de mergulhar e de nos aprofundarmos, e para isso demanda liberdade interior, liberdade na mente, liberdade em relação às crenças, maior é o nosso crescimento, maior é a nossa capacidade de nos integrarmos e de crescermos e aprendermos juntos.